Bom, e a pergunta que não quer calar, pergunta de R$1 milhão. É possível ganhar a vida trabalhando com audiovisual? Eu vou responder daqui a pouquinho depois da vinheta. Bom, pessoal, se você tá na dúvida se é possível ganhar dinheiro com audiovisual, produção musical, criando conteúdo de ilustração, desenho, qualquer coisa do tipo, eu vou te responder o seguinte: tudo vai depender do seu empenho e do quanto você está dedicado a fazer essas coisas. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho a respeito de como foi para mim na minha trajetória para chegar até esse momento em que eu comecei a pensar sobre trabalhar por conta própria. A minha vida toda, desde 2005, que foi quando eu iniciei na minha vida de trabalho, ela sempre foi dedicada ao trabalho para os outros. Eu trabalhava em uma empresa multinacional, não vou falar o nome aqui porque ninguém tá pagando para ter divulgação de marca, então não tem necessidade de eu ficar falando o nome das empresas. Mas eu trabalhei durante muito tempo numa empresa multinacional, 18 anos para ser mais exato, e trabalhei em diversos papéis lá dentro, sendo o último na parte de administração de planta, né? No caso ali eu cuidava de uma planta específica, mas eu tinha contato com outras plantas filiais dessa mesma empresa. Aprendi muita coisa e vi muita coisa injusta lá dentro também. Na empresa você vê muita gente que é capacitada, mas que não tem tanta oportunidade. Você vê poucos que têm capacidade, que ganham uma oportunidade por meritocracia, mas o que você mais vê dentro de uma empresa é pessoa que é costa quente ou pessoa que é amigo do patrão e que é promovida por causa dessas circunstâncias, né? Os puxa-sacos da vida. A gente vê muito disso dentro da empresa. E eu vi durante toda a minha trajetória isso acontecer muitas vezes. E é uma coisa desmotivante, né? Desmotivador esse tipo de coisa. Por quê? Por mais que o CLT tenha as suas vantagens, né? Tem os benefícios, tem a garantia de você receber naquele dia específico em que o seu salário cai, mas tem muito disso, de você ter que fazer muito trabalho para os outros, hora extra, ver muita coisa errada acontecendo dentro da empresa e não poder falar muito, e aceitar quando esse tipo de coisa injusta acontece e continuar tocando o barco. Esses são os pontos que são difíceis dentro de uma empresa. Como eu disse, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, como tudo na vida. E trabalhar por conta é uma coisa que, olha, você precisa ter muita vontade, você precisa ter muito empenho e precisa estar preparado para isso. No meu caso, eu sempre, mesmo trabalhando como CLT, eu sempre me dediquei a aprender coisas diferentes. Até por uma questão de ter aptidão para isso. No meu caso, eu sempre gostei de música. Eu toco desde os meus, 14, 15 anos. Toco guitarra, violão e fui me aperfeiçoando para poder fazer produção musical ao longo dessa jornada. Trabalhando como CLT e fazendo os cursos necessários para poder ser produtor musical. Também tinha muito interesse em trabalhar com a parte visual, que seria, no meu caso especificamente, foi a animação gráfica. Eu sempre desenhei desde pequeno, desde os meus 4 anos de idade, incentivado pelo meu pai, e fui aperfeiçoando isso. Me interessei pelo ramo de animação gráfica, estudei para isso, e aí fui aperfeiçoando essas técnicas e hoje consigo fazer ilustrações, pinturas digitais, arte digital, arte manual e também fazer animação gráfica. Então, essas coisas que foram me capacitando ao longo da jornada foram coisas importantes que eu tive que me desdobrar para poder aprender enquanto eu estava trabalhando. Então, o que eu falo tudo vai depender do quanto você está empenhado em aprender coisas novas, em estudar, em se dedicar. E isso tudo exige muita coisa que vai te dar cansaço ao longo da jornada, porque trabalhar e estudar não é fácil. E a gente brasileiro, né? Muito dificilmente você vai conseguir só fazer uma dessas duas coisas. E principalmente estudar, você não tem muita margem para isso sem ter que trabalhar para poder pagar as contas do próprio estudo. Então, além disso, depois você vai precisar investir em equipamentos, que eu digo que não é barato. Mas também você precisa do básico, e eu acho que o básico, aos poucos você consegue ir montando uma coisa mais consolidada, mas com o básico você já pode começar, porque eu acho que o importante é começar, não precisa estar perfeito, mas precisa começar para poder
ter um retorno já de imediato. E mais importante do que isso é investir em si mesmo, que eu acho que é a questão da educação. E quando eu falo educação, não é só educação de aprendizado, mas sim disciplina, persistência, dedicação e tudo aquilo que às vezes é difícil encontrar numa pessoa que está cansada, né? Ao longo da jornada você vai cansando. Você vai trabalhando e estudando, como eu disse anteriormente. Então isso é cansativo. Ainda mais quando você trabalha num trabalho longe, que você precisa pegar uma condução pública, um transporte público, não tem condução própria ou coisa do tipo, como já aconteceu comigo. Então, isso tudo é muito difícil de conciliar. Mas com persistência e força de vontade você consegue. Eu acho que tudo é possível. Você consegue ganhar dinheiro com essas coisas, mas precisa dedicar realmente, precisa ter um plano e precisa ter se preparado bem. E é isso, acho que de início eu gostaria de dizer isso. Quem tiver alguma coisa para perguntar ou comentar e quiser que eu faça mais conteúdos a respeito desse tipo de coisa e quiser saber mais sobre audiovisual, por favor, deixem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.